Caso dos delegados assassinados. Polícia procura por 2 suspeitos de participação no crime. Pânico no mar. Balsa fica à deriva com passageiros a bordo. Maré alta pode ter provocado um incidente. Chuva dá trégua, mas riscos de deslizamentos ainda preocupam a Defesa Civil do Estado. Prejuízo no campo. Produtores de milho, soja e feijão já estão contabilizando as perdas no oeste do estado. Perdendo o sono, moradores de Biguaçu podem ter as casas demolidas por estar em área próxima à BR-101. Sonho de consumo. No dia da liberdade de impostos, posto na capital vende gasolina bem abaixo do preço. Hoje é quinta-feira, 1º de junho de 2007. Seja bem-vindo. O Band Cidade já está no ar. Olá, uma boa noite para você. A Polícia Civil segue em busca de 2 homens apontados pela investigação como envolvidos na morte de 2 delegados federais em Florianópolis. Eles eram funcionários de Nilton César Souza Júnior, o principal suspeito de matar os policiais durante uma confusão na casa de prostituição conhecida como Porta Azul. O repórter Juan Todescati conversou com o delegado do caso. Nilton César de Souza é um conhecido comerciante da região continental de Florianópolis. Ele é um dos envolvidos na confusão que provocou a morte de 2 delegados da Polícia Federal. Nilton está internado, já sem risco de morte, e está preso preventivamente. A Delegacia de Homicídios da capital continua investigando a participação de outro homem na confusão. Ele seria funcionário de Nilton e é considerado foragido. Um outro detalhe divulgado hoje pela Polícia Civil também chamou a atenção. Toda a briga pode ter começado por causa de um esbarrão. Sim, tudo indica que tenha sido um esbarrão, uma discussão e a partir daí a troca de tiros. A polícia confirmou que no local da briga funcionava uma casa de prostituição que já havia sido alvo de investigações. Aquele local a Polícia Civil ano passado fez incursões e verificou-se que tratava-se de uma casa de prostituição. Inclusive foi instalado um inquérito para apurar esse crime. Uma arma calibre 9mm que pertencia a um dos policiais ainda não foi localizada. De acordo com o delegado, os tiros que mataram os federais partiram de uma pistola 380 que pertencia a Nilton e foi apreendida no local do crime. O Thiago disparou contra esse taxista porque ele tentou socorrer um deles ali. Como é que foi isso? Isso, o Thiago efetuou os disparos na direção sem a intenção de acertá-lo. Isso ficou claro pelo depoimento do taxista, mas ele disse ao taxista assim: você é responsável pela morte do meu patrão, se referindo a Nilton. Adriano Antônio Soares e Elias Escobar eram experientes delegados da Polícia Federal e atuavam no Rio de Janeiro. Adriano foi responsável pela abertura do inquérito para investigar o acidente aéreo que matou Teori Zavascki, relator da Lava Jato. A Polícia Federal já descartou qualquer relação da morte dos delegados com as investigações do acidente. Os policiais estavam em Florianópolis desde segunda-feira, onde participavam de um curso de aperfeiçoamento na capital catarinense. O segundo que ficou apurado pela Delegacia de Homicídios, os 2 delegados são do Rio de Janeiro, estavam aqui num curso da Polícia Federal. Eles jantaram no sul da ilha e o taxista levou eles até aquele local no estreito. Bom, a polícia continua as investigações deste caso, que a princípio trata-se de crime por motivo fútil. Foi um esbarrão que resultou nessa confusão e nessas mortes, lamentavelmente. Em outro caso envolvendo policiais, o policial militar suspeito de ter atirado em um colega da corporação em um motel em Joinville, no norte catarinense, deve ir a uma audiência de custódia em Florianópolis. O caso aconteceu no distrito de Pirabeiraba, em Joinville. O policial militar disparou na cabeça do colega de batalhão. É que ele flagrou o amigo com a mulher dele no motel. A mulher também é policial militar. O policial foi preso em flagrante e a mulher segue hospitalizada. O homicídio entre integrantes da Polícia Militar são julgados pela Justiça Militar. Em Videira, no meio oeste, a polícia investiga o golpe do cheque adulterado. 2 homens foram presos. 2 homens foram presos por estelionato após fazer compras em Caçador.
Eles pagavam com cheques adulterados. Após denúncia dos comerciantes, eles foram localizados pela Polícia Militar em Videira. Com eles, havia 2 talões do Banco Itaú e dinheiro. O comerciante visualizou, né, que realmente tinha sido passado para trás, né? O estelionatário passou o cheque sem fundo. Então, diante disso, a guarnição da polícia foi até o local e aí deu voz de prisão em flagrante. E ele estava com vários cheques, né, de outras pessoas, inclusive, documentos, pouco dinheiro, mas muitos cheques. Em Videira ainda é comum essa prática de crimes. Nesse posto de combustível, há 6 meses, 2 cheques adulterados foram deixados como pagamento. Eles vieram durante a noite aí, abasteceram e passaram o cheque para a moça do caixa. E ela pegou o cheque, eles acabaram colocando uma assinatura diferente, um telefone diferente e foram. Depois a gente foi descobrir que era um cheque fraudado ou roubado. A gente não pega cheque, só pega cheque se for de cliente que tem cadastro aqui no posto. Neste outro posto, para tentar evitar golpes, cada cheque é consultado antes da compra ser finalizada. A gente sempre orienta os caixas para que preste atenção. Cheque de fora, de muito longe assim, sempre dá um pouquinho mais de atenção, né? O tenente Ricardo orienta para que os consumidores e proprietários fiquem atentos a casos como estes e, na dúvida, chamar a polícia. Dentro do possível, verificar nomes também, né, ver se realmente aquela pessoa está com a identidade correta, olhar, ver se não tem uma montagem. Muitas vezes elas usam isso, uma montagem, botar uma foto em cima da identidade para tentar passar um cheque. São esses artifícios que os estelionatários se utilizam, né, para tentar daí fazer o crime, né. Bom, cheque só com consulta, né? Melhor prevenir do que depois amargar o prejuízo. Um homem de 41 anos foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira em uma cela do Complexo Penitenciário São Pedro de Alcântara, conforme a Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania. A vítima era Gelsonito Antônio Deodoro, natural de São Miguel do Iguaçu, no Paraná. A Secretaria divulgou uma nota na qual informou que a pena que ele cumpria, né, ainda está sendo apurada, mas diz que também irá apurar as circunstâncias da ocorrência. Bom, vamos falar das chuvas agora. Hoje a chuva, graças a São Pedro, deu uma trégua, mas a preocupação continua principalmente na região serrana. O repórter Alan Borges tem os detalhes. Após quase uma semana do início da chuva forte que atingiu a cidade de Lages, aqui ao meu lado está o prefeito do município, Antônio Seron. Nós vamos conversar sobre a situação de Lages e ações da prefeitura. Boa noite, prefeito. Boa noite. Como está a situação de Lages hoje? Olha, ela é crítica, mas com uma perspectiva boa, até porque nesta quinta-feira nós tivemos o retorno do sol depois de uma semana. E vale salientar que de sexta-feira até hoje, mais de 300 milímetros de quantidade de água, de chuva nasceram. Isso evidentemente comprometeu a parte urbana da cidade e também o interior do município. Como estão as ações da prefeitura em relação aos moradores atingidos? É evidente, nós temos hoje em torno de 100 pessoas nos abrigos, nós temos perto de 800 pessoas que foram afetadas, né? E a movimentação e a prioridade maior é exatamente cuidar das pessoas e fazer a parte preventiva também e principalmente dar aquele apoio para que essas famílias que estão nessa situação elas tenham por parte do poder público. O senhor vai assinar o decreto de situação de emergência? Nessa quinta-feira à tarde nós já assinamos esse decreto exatamente para dar mais mobilidade e agilidade em algumas ações que a gente precisa fazer. Então, nessa quinta-feira, por orientação do Conselho Municipal da Defesa Civil, nós já assinamos o decreto. Bom, a preocupação agora é que o solo está bastante encharcado e há risco de deslizamentos. E é essa a preocupação da Defesa Civil. A preocupação é que nós temos um sistema carregado. Temos o solo encharcado. Você chover 150 milímetros com solo normal, um período normal de chuva, 80 milímetros, mais da metade, se perde na própria absorção do solo. O resto vai para o rio. Agora, com o solo da forma que está, chover 150 milímetros, vai direto para a cara do rio. Isso se mostrou, nós estávamos com o rio aqui em torno de 6h30, 6h40 e logo em 12 horas você tem o rio lá indo para 8 metros. Por que ele sobe para 8 metros? Porque toda a chuva desencaixa direto dentro do curso hídrico. E agora vamos falar de um susto lá no sul do estado. Um problema no motor de um dos barcos de uma balsa que realiza a travessia no canal de Laguna gerou preocupação a passageiros, tripulação no início da tarde dessa quinta-feira.
Devido às fortes chuvas, a maré alta, a balsa ficou à deriva, sendo levada pelas águas até as proximidades do Porto de Laguna, onde foi possível atracar. Um barco foi chamado para prestar socorro e levar a embarcação até o seu destino. Segundo informações da Laguna Navegação, empresa que administra a balsa, o problema se deu exatamente por conta do estado das chuvas, nos últimos dias, fazendo com que a maré subisse muito. Mas, na verdade, o problema foi no motor da balsa. Não tem nada a ver com a maré alta ou maré baixa. O problema é que o motor pifou e a balsa ficou à deriva. Você vai ver a seguir no dia de liberdade de impostos. Posto na capital vende gasolina bem abaixo aí do preço normal. A ação foi realizada para chamar a atenção sobre a carga tributária e teve gente que madrugou aí na fila. E veja também, chuva causa prejuízos na agricultura. Produtores de milho, soja e feijão estão contabilizando perdas no oeste do estado. Agora 7h01. Nós já voltamos. O Band Cidade está de volta e olha só, os catarinenses já pagaram neste ano nada mais, nada menos do que 35 bilhões de reais em impostos. Para chamar a atenção aí sobre essa alta carga tributária, várias ações foram realizadas. Aqui na capital, um posto vendeu gasolina bem abaixo do preço normal. É isso mesmo que você está vendo. Gasolina comum a R$ 2,23 o litro. No dia da liberdade de impostos, teve gente que madrugou na fila. Brian chegou à 1h. E valeu a pena chegar nesse horário? Valeu, cara, pela economia, né? A fila com os 100 carros foi preenchida em 15 minutos. Aqui nesse posto, o proprietário arcou com parte do desconto e a distribuidora com outra parte. Mesmo com um valor muito abaixo do que é praticado normalmente, valeu a pena. Vale a pena pela questão da manifestação. Para mostrar para o consumidor a alta carga tributária que existe hoje no Brasil e que o empresário não é o vilão da história. A ação faz parte de uma mobilização das CDLs de todo o país. A estimativa é que somente os catarinenses tenham pago mais de 35 bilhões de reais em impostos só neste ano. Para os empresários, uma carga difícil de suportar. Então a gente paga impostos e ainda tem que pagar segurança privada, tem que pagar plano de saúde, tem que pagar instituições de ensino, tudo isso. Combustível, veículo próprio. Então o que a gente está pagando, a gente tem que pagar dobrado, né? Nesta promoção no posto de combustíveis, o limite de abastecimento por veículo foi de R$ 50, o que representa uma economia de mais de R$ 20. Mas a esperança dos motoristas fica em uma pergunta. E se fosse sempre assim? Pô, melhor ainda. Bem melhor. Pois é, o problema não é pagar impostos. Você viu ali 35 bilhões de reais já pagos só nesse ano pelos catarinenses. Os impostos são necessários. O que nos irrita, o que nos revolta é a maneira como estes recursos se dissipam sem o retorno esperado. Em muitos países de primeiro mundo, a carga tributária é alta, muito alta. Mas o que se recebe em troca vale cada centavo. Já no nosso país, quanto mais nós pagamos, mais lamentamos. Chega cerca de 440 quilos de maconha foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal na BR-101 em Biguaçu, na Grande Florianópolis. Este e outros assuntos estão agora no nosso Giro de Notícias. O condutor da caminhonete onde estava a droga não obedeceu a ordem de parada e fugiu. Ao ser perseguido, o motorista abandonou o veículo, onde foram encontrados 332 tabletes de maconha, que correspondem a 440 quilos. Ao verificarem a situação do veículo, os agentes constataram que ele é clonado. Uma carreta carregada com frango congelado saiu da pista no quilômetro 175 norte da BR-101 em Biguaçu. Apesar dos danos no veículo, o motorista não se feriu. Um caixa eletrônico da agência do Banco Bradesco foi alvo de criminosos em Sangão, no sul do estado. A quadrilha utilizou explosivos para ter acesso ao dinheiro armazenado no caixa eletrônico e fugiu em seguida. O gerente da agência bancária não soube informar a quantia levada. E após as fortes chuvas, produtores de milho, soja e feijão já estão contabilizando os prejuízos na região oeste do estado.
Por causa da chuva, os grãos da soja, que deveriam estar secando para serem colhidos, estão brotando ou apodrecendo. Nas lavouras de milho e soja, Rudinei já calculou um prejuízo de 70%. A previsão do tempo, como a gente acaba vendo, acompanhando, a tendência é parar, mas o prejuízo fica, consequentemente. As fortes chuvas que há dias castigam Santa Catarina estão impedindo a colheita de 350 mil sacas de soja e 250 mil sacas de feijão nas regiões Oeste e Planalto Norte. No estado, a safrinha do feijão tem cerca de 26 mil hectares plantados e a expectativa de colheita de 43 mil toneladas. Com relação ao milho, a safra tardia representa 4% da área plantada e 6% da produção, que está estimada em 15 mil hectares. Mas, de acordo com esse gerente comercial da maior cooperativa do estado, todos esses setores foram afetados. A primeira lavoura da soja e a segunda lavoura de feijão. A lavoura de feijão ela tem um efeito mais rápido. A chuva termina aquela lavoura ou acaba aquela lavoura mais facilmente. Então as perdas já são mais visíveis e não há uma forma de você recuperar ou aproveitar alguma coisa dessa lavoura. Então praticamente uma perda quase total. Agora, com relação à soja, ainda tem uma esperançazinha, se o tempo abrir, de a gente poder ter pelo menos colher alguma coisa e aproveitar alguma coisa daquilo que está na lavoura ainda. Apesar das previsões serem melhores para os próximos dias, a economia do estado já está sofrendo os reflexos e os consumidores é que vão pagar a conta pelos produtos mais caros. E olha, os municípios catarinenses do interior já começam o processo de biometria eleitoral, né? Que é com o dedão lá para fazer a confirmação do voto. A repórter Camila Constantini tem os detalhes. O processo de revisão do eleitorado acontece já em 14 municípios de Santa Catarina. Agora também com o cadastro biométrico será exigido nos municípios de Bom Retiro, Palmitos, Alfredo Wagner, Pinheiro Preto, Iomerê, Tangará, Marema, Lajeado Grande, Novo Horizonte, Jupiá, Ponte Serrada, Passos Maia, Vargeão, Campo Herê, São Domingos, Coronel Martins, Galvão, Quilombo, Santiago do Sul, Romelândia, Pinhalzinho, Ermo, Turvo, Mafra, Anchieta e Cunha Porã. Os eleitores destes municípios devem agendar horários nos TREs das suas cidades e também levar um documento com foto e um comprovante de residência atualizado. O processo de revisão serve para, de fato, comprovar se cada eleitor tem mesmo algum vínculo com a cidade. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Camila. E você vai ver a seguir: impasse preocupa moradores de uma comunidade de Biguaçu, na Grande Florianópolis. Casas estariam em área irregular e podem ser demolidas. E ainda incentivo à leitura. Conheça o projeto Bibliobike, uma bicicleta que leva a literatura para as ruas de Santa Catarina. Os detalhes depois do intervalo, agora 7h11. Estamos de volta, daqui a pouco tem o Jornal da Band. Em Biguaçu, na Grande Florianópolis, um impasse tem preocupado uma comunidade. É que casas estariam em área irregular e podem ser demolidas. A área em discussão fica na praia de São Miguel. São cerca de 60 casas que, de acordo com a Justiça Federal, precisarão ser demolidas por estarem em área não edificante, ou seja, a menos de 45 metros do eixo central da BR-101. O seu Hermógenes, que é maricultor, conta que os moradores estão preocupados. Foi uma notícia assim, de repente, né, que ia sair todo mundo daqui, né, e realmente a gente não pode sair daqui. Nós não temos condições de ir para outro lugar. Muitos estão ali desde 1970. A Prefeitura de Biguaçu já está em contato com a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, para tentar buscar uma solução diferente para o impasse. Quando foi feita a BR-101, eles já deveriam ter proibido ou tirado esse pessoal que já estava ali, os pescadores, que a maioria são todos pescadores, e eles deveriam ter indenizado.
Hoje, uma reunião será feita entre moradores, Prefeitura de Biguaçu e Defensoria Pública Federal. A esperança dos moradores é continuar vivendo aqui. Se não tiver apoio das autoridades, vai o quê? Vai sair daqui e ir embora para onde? Né? Quer dizer, ele não sabe fazer outra coisa a não ser pescar, né? E maricultura. É um pessoal que está ali morando desde 1970, conforme mostrou o repórter Juan Todescati. Não são invasores que ocuparam essa área, estão ali há muito tempo e esse problema já deveria ter sido resolvido. Olha, um projeto criativo está incentivando a leitura nas cidades catarinenses. Você vai conhecer agora o Bibliobike. Ele conta a história de uma cidade que só segue regras pela seta. Por exemplo, se uma pessoa vai trabalhar, é pelas setas apenas, não com outra coisa. Daí uma pessoa quer desafiar as setas e tira todas as setas do local. E todas as pessoas ficam meio tristes por isso. E daí elas começam a aprender a viver sem as setas e ter a vida delas normal. Essa é uma de muitas histórias que podem ser encontradas na Bibliobike. Um projeto diferente que incentiva crianças e adultos à leitura. Camila foi quem desenvolveu o projeto. Ela chega para contar as histórias com a bicicleta toda personalizada. As pessoas estão sendo muito receptivas, estão lendo muitos livros. Algumas crianças elas devoram o acervo numa vez só que elas encontram a Bibliobike. E também muitos adultos param e aproveitam o acervo que a gente tem de contos e crônicas para adulto. Olhares atentos para cada detalhe do livro. E o local é preparado para que as crianças fiquem confortáveis e façam uma boa leitura. Guilherme, de 6 anos, preferiu ler deitado ao lado de sua mãe, que sempre incentiva o pequeno. A leitura, isso é muito legal. Os livros ajudam as crianças a interagir com a história, a viver a história. E como eles estão em fase de alfabetização, isso tudo ajuda para a gente conseguir fazer eles entender, decifrar os códigos das letras, né? A Bibliobike tem um acervo de 250 livros e ela deverá percorrer 32 cidades aqui de Santa Catarina pelo projeto Baú de Histórias. Quem conheceu esse projeto em que o combustível são as histórias, aprovou a ideia. Um incentivo bem legal e bem diferenciado. Foi muito legal essa atividade. E a gente aprende também a ler, né? Bela iniciativa e o Band Cidade desta quinta-feira termina aqui. Mais notícias amanhã no meio-dia, Catarina. Fique agora com o Jornal da Band. Boa noite para você. Até amanhã.